Convido os irmãos para agora abrirem a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33, versículos 12 a 23. Êxodo 33, de 12 a 23. Moisés roga a Deus a sua presença. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não me faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não me verá. Que Deus nos abençoe com a sua palavra para a nossa edificação. Oremos. Nosso Deus e Pai, pedimos em nome de Jesus que o Espírito Santo, que inspirou Moisés para que registrasse estas palavras para a nossa edificação, o mesmo Espírito agora ilumine o nosso entendimento para a compreensão da palavra e para que possamos tirar lições para a nossa vida pessoal, principalmente no novo ano que se inicia. Nós pedimos estas bênçãos e agradecemos tudo em nome de Jesus, o nosso amado Salvador e Senhor. Amém. Meus amados irmãos, Moisés havia permanecido durante 40 dias no Monte Sinai, onde ele recebeu todas as instruções vindas da parte de Deus acerca dos deveres nossos, dos deveres religiosos, dos homens para com Deus e também dos homens para com os próprios homens, para com seus semelhantes. Mas durante aquela ausência de 40 dias de Moisés no monte, o povo de Israel, o povo de dura cerviz, mostra toda a dureza do seu coração. Achando que Moisés estava demorando, não sabendo o que era feito dele, na sua ausência, eles insistem com Arão para que faça um Deus de ouro, um Deus feito por mãos humanas, para que seja colocado no lugar do Deus verdadeiro, do Deus de Israel. Pedem um bezerro de ouro a Arão. E Arão, meus amados irmãos, demonstrou neste momento
uma liderança tremendamente fraca, tremendamente frágil, e ele se sucumbe diante da pressão que o povo exercia sobre ele naquele momento e acabou cedendo ao pedido do povo. A atitude deste homem de Arão é bastante semelhante à atitude que algumas pessoas hoje tomam. Sob pressão, às vezes elas transigem com a verdade e admitem e adotam até procedimentos que são contrários à palavra de Deus. Aqui no caso, o povo se deu à idolatria. E diante dessa prevaricação, meus amados irmãos, tremenda, dessa desobediência a Deus, o próprio Deus ameaça destruir aquele povo rebelde e, através de Moisés, suscitar um outro povo obediente, submisso à sua palavra. E nesse momento, meus amados irmãos, Moisés se põe a interceder veementemente em favor do povo. Isso está no capítulo anterior, capítulo 32 de Êxodo. E lança um desafio ao povo para que o povo decida entre a idolatria e Deus. Alguns atenderam o apelo de Moisés, mas 3.000 não se decidiram pelo Senhor e foram mortos. 3.000 pereceram naquele dia por causa da dureza de seus corações. E Moisés então se coloca como intercessor, pedindo perdão de Deus, com uma verdadeira angústia de alma, derramando seu coração em favor daqueles que haviam voltado para o Senhor, conforme está no capítulo 32, versículo 32. E Deus ouviu a oração de Moisés e prometeu enviar o seu anjo diante dele na direção do povo de Israel em demanda à terra prometida. Moisés armava sempre a sua tenda fora do arraial, e ali o Senhor Deus falava com ele face a face. Ele tinha, portanto, uma intimidade extraordinária com o Pai, com Deus. E embora Deus lhe houvesse prometido o seu favor, não estava claro para ele como é que Deus faria isso. E ele quer saber com clareza o que aconteceria. A natureza do anjo que iria à sua frente, já prometida, foi deixada incerta. E vemos que Moisés tinha consciência de que ele não poderia caminhar sozinho. Ele quer ter absoluta certeza de que Deus o acompanharia. E ele se dirige a Deus e obtém a resposta. Meus amados irmãos, a atitude de Moisés aqui deveria ser a nossa atitude também diante do ano que vem aí. É um ano para nós desconhecido, mas nós sabemos que se a presença de Deus estiver conosco, certamente nós seremos abençoados em tudo. Então, através e ao redor de Moisés, havia perturbação, confusão, diante dele o desconhecido, assim como acontece conosco também. Nós somos cercados de violência, de perturbação. Ainda hoje pela manhã eu vi umas pessoas comentando aqui 2 assassinatos aqui em Pinheiral. São notícias desse tipo que nos assaltam todos os dias. Então, a semelhança de Moisés, nós estamos numa situação de temor, de medo, e precisamos mais do que nunca de contarmos com a presença protetora e orientadora de Deus. E além de todas as dificuldades que envolviam o povo, e estarem diante de um mundo desconhecido, o povo de Deus estava sob uma ameaça terrível das consequências da sua infidelidade. Eles eram infiéis para com Deus. E é exatamente nessas circunstâncias que Moisés se apega a algumas convicções que nos ensinam como nós devemos proceder ao termos que avançar também sobre um futuro desconhecido. Ao iniciarmos um novo ano. E a primeira verdade em que se firma
Moisés é a convicção da presença de Deus, no verso 14 do texto que nós lemos. Ele conhecia a ordem que havia sido dada a Abraão pelo Senhor, capítulo 17 de Gênesis, verso 1, anda na minha presença e ser perfeito. Moisés, meus amados irmãos, ele não quer dar um só passo sem essa presença consoladora do Pai, sem essa presença protetora de Deus. E para ter a presença de Deus, é necessário que cumpramos alguns requisitos. Primeiro, é preciso que nós o busquemos. 1 Crônicas 28, 9, nós temos um conselho que Davi dá ao seu filho Salomão, antes que ele assumisse o trono, e ele diz o seguinte, a respeito do relacionamento de Salomão com Deus: se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Então, nós podemos ter a convicção da presença de Deus na nossa vida se nós o buscarmos, se nós observarmos a sua palavra, se nós buscarmos a sua orientação, a sua vontade, através daquilo que ele deixou escrito para nós na palavra. Então, nós podemos ter a convicção, a certeza de que Deus estará presente conosco neste novo ano que vamos iniciar brevemente. E, além dessa convicção da presença de Deus, que Moisés precisava ter e nós precisamos de ter também, nós temos que conhecer também o caminho do Senhor. E como é que nós conhecemos o caminho do Senhor? Conhecemos o caminho do Senhor através da sua palavra, através da palavra de Deus. É na Bíblia que nós vamos encontrar a vontade de Deus para nós. E essa vontade de Deus não é sempre a nossa vontade. A vontade dele é soberana e nós temos que nos enquadrar à vontade dele, fazer a vontade dele e não a nossa própria vontade. Então, os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, muitas vezes. O próprio Deus diz em Isaías 55:8, os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Às vezes nós estabelecemos planos e nossos planos dão errados, porque não são os planos de Deus. O nosso caminho dá errado porque não é o caminho de Deus. Então nós temos que nos enquadrar à sua vontade. E se o caminho for o caminho do Senhor, certamente ele será o melhor para nós. É insubstituível, não haverá outro que seja melhor do que esse caminho, se for o caminho do Senhor. E uma mensagem muito especial para nós neste novo ano é aquela do Salmo 37:5. Ali nós temos esta exortação: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar o caminho ao Senhor significa deixar que Deus dirija a nossa vida, conduza a nossa vida, que nós andemos na sua presença, que nós façamos a sua vontade em tudo, e para que isso aconteça nós temos que conhecer a sua vontade. E só podemos conhecer a sua vontade na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Nós devemos, meus amados irmãos, fazer neste novo ano um propósito de dedicar diariamente, pelo menos alguns minutos, para que nós examinemos esta vontade de Deus na sua palavra e procuremos conhecer esta vontade, praticar esta vontade, andar de acordo com esta vontade. Então, meus amados irmãos, essas coisas são importantes: convicção da presença de Deus, conhecimento do caminho do Senhor, se nós estamos no seu caminho, no caminho verdadeiro, no caminho aprovado por Ele, no caminho indicado por Ele. E outra coisa importante é o desejo de ver a glória de Deus. Moisés tinha esse desejo no seu coração, o verso 18 mostra isso. Então, quando nós desejamos a glória de Deus, então Ele se manifesta diante de nós com a sua bondade, com a sua misericórdia, com o seu cuidado paternal.
Ele está sempre pronto para nos atender, para nos ajudar, para nos guiar. E a palavra de Deus diz que quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. E quando nós procuramos fazer tudo para a glória de Deus, certamente o Senhor se agrada do nosso caminho, se agrada de nós e nos abençoa. Então, nós conhecemos a sua soberania, sabemos que Ele está no controle de todas as coisas, e nós veremos a sua glória se nós estivermos bem junto a Ele, como aconteceu com Moisés. Então, Deus disse para Moisés, pôr-te-ei numa fenda junto à penha, o Senhor havia de passar por ali, e Moisés não veria o rosto de Deus. Hoje tem muita gente tocando Deus, tocando as vestes de Deus, para aqui e para ali. E o que Deus diz aqui nesse texto? Ele diz que ninguém pode ver a sua face e ficar vivo. Se ver a sua face, vai morrer. Então, é tão glorioso assim. Então, Paulo nos diz que esta rocha, que a Bíblia tanto fala nela no Velho Testamento, ela simboliza exatamente a pessoa de Cristo, conforme ele diz em 1 Coríntios 10, 4. Essa rocha era Cristo, é um mediador entre Deus e nós, é aquele que nos aponta o caminho para Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz ele, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meus amados irmãos, não importa as circunstâncias ao nosso redor, aquilo que possa acontecer, aquilo que possa vir. Não importa o futuro desconhecido. Se nós estivermos certos da presença do Senhor, da presença de Deus em nossa vida, nós podemos caminhar triunfantemente, seguramente, esperando bênçãos incontáveis da presença do Senhor. Nós estamos começando um ano cheio de expectativas. Um governo novo que promete atacar problemas sérios que a nação vem enfrentando há anos, e nós temos que ver isso tudo como manifestação da bênção de Deus na vida do povo. Nunca eu me lembro de que o povo de Deus orou tanto numa escolha presidencial no Brasil. Eu não me lembro de que houvesse tanta busca de Deus e orientação divina. Eu creio que o que aconteceu aí nos meandros políticos até agora é manifestação da bênção de Deus, milagres do Senhor, e nós estamos certos de que Deus vai continuar nos abençoando. E nós, o que temos que fazer como povo de Deus? Nós temos que, em primeiro lugar, cumprir o nosso dever, andar no caminho do Senhor, cumprir com os nossos deveres religiosos e cívicos, e também interceder, como a palavra de Deus manda, por aqueles que vão conduzir os destinos da nossa pátria. E o nosso desejo de ver a glória de Deus acima de tudo. O slogan que o atual presidente adotou é muito significativo: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Que isto seja realmente uma realidade na vida do nosso país, na vida da nossa nação. Nós, povo de Deus, temos uma responsabilidade imensa, temos nas nossas mãos o poder para levar esse país a um destino glorioso e abençoado. E se nós fizermos tudo isso, com esse propósito final de Moisés, o desejo de ver a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que enfrentemos este ano com coragem, com fé, com dedicação, firmes na palavra do Senhor, firmes nas nossas convicções, na certeza de que Deus estará derramando sobre nós a sua bênção. Que Ele nos abençoe. Amém.